Eu nasci em Irati, meu pai era funcionário público e veio assumir a gerência do Correio aqui. Eu considero de Foz, né? Porque eu tô desde 1 ano de idade aqui. Toda a minha história tá aqui em Foz do Iguaçu. O que mais me vem à mente é meu pai. É o exemplo em casa. Uma pessoa correta, uma pessoa idônea, uma pessoa de confiança. Eu sempre fui muito independente, eu sempre fui uma criança independente. Meus pais se separaram muito cedo. O principal que veio dessa época de infância foi independência. Casada, dona de casa, mãe de 2 filhos, já desde 15 anos trabalhei fora. A secretária do juiz da vara de família. Antes disso, trabalhei como gerente de cooperativa de artesanato, eu trabalhei em lojas de montagem de motor, trabalhei na Paraguaçu, que é a revenda Volkswagen, até receber o convite para ser corretora em 1987, 88, por aí. Eu sempre fui empreendedora. Eu acho que eu sempre soube que eu queria um negócio meu. Eu pegava fruta atrás de casa, que tinha alguns pés de fruta, e ia na frente para vender. Não, nem pensei. Na verdade, foi um compadre meu que me convidou para trabalhar na imobiliária dele. Ele tinha uma imobiliária pequenininha. Ele falou, venha, Vilma, você vai gostar. E eu fui. Eu estava trabalhando nessa imobiliária há 1 semana, cuidando de uma carteira de aluguel de 20 imóveis. Chega um senhor, um general, queria falar com o Moacir porque ele queria comprar uma chácara. Assim, 1 hora depois chega um outro rapaz, o Eliseu. Ele falou, cara, eu preciso falar com o Moacir, pede para ele me ligar. Aí eu peguei o telefone dele e ele falou, fala com o Moacir que eu quero botar minha chácara à venda. E anotei tudo sobre a chácara. E quando o Moacir chegou, eu falei para ele, Moacir, veio tal fulano querendo comprar a chácara e veio o Eliseu querendo vender a chácara. E eu acho que bate, porque é mais ou menos o mesmo tamanho. Aí o Moacir olhou para mim, ligou, me chamou para ir junto lá mostrar. E o homem gostou da chácara e comprou a chácara. E aí eu me lembro que ele me deu uma participação, não era nem comissão. Mas aquela participação era 10 vezes o que eu ganhava por mês com ele. Eu vou ser corretora. E aí eu fui atrás de fazer o Cresce, né? E ele bateu palma, né? Porque ele falava, eu sempre te falei que você tem uma veia para esse negócio. E aí a partir daí eu comecei a ser corretora ainda na imobiliária dele. 1 ano e pouco com ele, e depois recebi um convite para montar uma imobiliária, junto com outras 3 pessoas, empresários daqui de Foz. Só que os 3 trabalhavam cada um na sua empresa. E eu trabalhava na imobiliária. 6 meses depois eu vi que eu trabalhava, vendia e dividir por 4. Aí eu saí fora e montei a imobiliária, que foi em setembro de 1990. Em 97 eu já tinha a imobiliária com 7 anos, e aí eu estava passando pelo divórcio. Nesse momento eu descobri a empresa estava completamente falida. Falei para os funcionários, que na época eram acho que uns 10, falei, gente, a gente vai fechar a imobiliária para férias de final de ano, mas eu não sei se a gente volta o ano que vem, porque a gente faliu. Não temos dinheiro para nada e temos uma dívida de $100 mil na época. Aí passou o Natal, passou o Ano Novo, e eu pensei, falei, sabe o quê? Eu vou encarar, não vou fechar. Eu mudei para um apartamentinho que não tinha móveis, só tinha um sofá-cama, uma geladeira e um fogão. E ali eu fiquei, até terminar de pagar. Com 1 ano, eu terminei de pagar essas contas. Só que foi maravilhoso isso, porque foi um grande aprendizado de como administrar, do que fazer. A partir daí que eu não parei mais de buscar conhecimento em todas as áreas. E passo isso para os meus corretores, funcionários. Eu não sei exatamente se eu tive que abrir mão, porque eu não tinha muita consciência do sacrifício, e se era um sacrifício. Trabalhava muito no sentido de ir até o Paraguai, visitar os clientes, fazer as vendas. Trabalhava junto com os corretores, na verdade. Na época, para você fazer um contrato, era a máquina da datilografia. Você precisava de uma série de coisas que eu não tinha quem fizesse durante o dia. Então, eu fazia as vendas e à noite eu trabalhava na imobiliária. Então, foram muitos anos assim. Então, eu tinha que sustentar os filhos. Eu trabalhava muito, muito, muito para isso, para mantê-los, né? Porque depois eles vieram, daí o Bruno foi morar fora, na Inglaterra, e a Manuela veio morar comigo. Esse período aí, eu acho que foram 15 anos, foi muito, muito, muito trabalho. E aí a empresa foi crescendo, eu fui podendo contratar outras pessoas. Nós alugamos aqui, mudamos para cá, e uns 2 anos depois, aí eu comprei aqui. Enfim, aí foi um desenvolvimento sempre no sentido de aprendizado, de crescimento, de qualidade. Teve uma época que a gente fez um estudo, que eu não me lembro para quê, foi alguma coisa sobre a marca. E foi perguntado para as pessoas o que vinha à cabeça dela quando ela lembrava da Sol Imóveis. Disparado, assim, de todas, foi confiança. E isso eu sempre passei para os corretores. Confiança é uma coisa que se adquire com o tempo, com o teu trabalho. Nunca você deve quebrar, porque para quebrar é uma vez só. Então não quebre a confiança do teu cliente. Sempre inspire confiança e seja merecedor dessa confiança. Tempo, né? Tempo com filhos, depois tempo comigo mesmo, depois eu entendi, acho que foi tempo. Eu acredito que o ser humano não tem que ter arrependimento de nada, só se arrepender do que deixou de fazer. Hoje, com netos, eu vejo que teria trabalhado um pouco menos para ter um pouco mais de tempo com os filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para trás, mesmo trabalhando fora, eu era muito presente, ficava muito em cima das pessoas que cuidavam e tal, mas ter mais tempo teria sido muito bom, né? A principal prejudicada fui eu no começo, porque eu não tinha tempo para mim. Depois de uns 15 anos trabalhando até as 10 da noite, eu comecei a entender que eu precisava de tempo para mim. Comecei a aprender sobre olhar para mim, né? Tudo acontece no momento certo, eu não tenho arrependimentos, não. Na verdade, só tem agradecimento. Era difícil, mas ao mesmo tempo fluía, porque tudo era em dólar. A inflação
era uma coisa absurda, você tinha que sair comprar de manhã, porque à tarde as coisas já valiam mais. A gente acostumou aqui na fronteira a fazer as transações imobiliárias em dólar. E tinha um volume muito grande, a gente ganhava bastante dinheiro. Quase você não via real em transações imobiliárias. No geral, sempre foi um mercado bom, porque quando no Brasil era ruim, estava bom no Paraguai, e aí o Paraguai vinha comprar. E quando era o contrário, daí estava bom aqui. Então, eu acho que sempre se equilibrou. Muito entre Brasil e Paraguai. Era bem corrido, tinha bastante coisa para fazer, eu trabalhava muito, ficava com a babá, ficava com a empregada, e tinha um motorista que a gente pegou para levar eles para balé, para judô, para não sei o que, tinha que ficar com eles para lá e para cá. Então, eles estavam sempre com o Chico, que era o responsável por eles. E eu não esperei que nenhum trabalhasse comigo. E eu fiquei surpresa quando os dois vieram, e vieram ao mesmo tempo, praticamente, mais ou menos ao mesmo tempo. A Manuela terminou a faculdade e falou, eu vou trabalhar com você. O Bruno estava lá na Inglaterra, veio para cá para fazer uma documentação. Aí ele falou, sabe o que, mãe? Eu não vou mais para a Inglaterra, eu vou trabalhar com você. Ele era mais jovem, ele trabalhou várias vezes aqui, né? Ele foi evoluindo, a Manuela também evoluiu muito, principalmente ultimamente, né? Na parte dela ali de administração, muito mesmo. E o Bruno, agora eu julgo que de um tempo para cá ele mudou o rumo da imobiliária, porque a gente funciona muito bem porque eles respeitam muito o que eu sei, o que eu aprendi, e eu respeito muito o fato deles estarem na vanguarda e buscarem novas coisas, até porque eles me viram o tempo inteiro fazendo isso. Funciona muito bem, não tem atrito, é bem harmonioso. E para mim foi uma maravilha, eu tenho o maior orgulho de ver os dois trabalhando aqui, e foi bem inesperado, assim, aconteceu naturalmente. O Vitor disse que vai ficar, né? Ele disse que vai ficar. Aonde você vai trabalhar, Vitor? Na tua cadeira. Por que você quer na minha cadeira? Você vai fazer o quê? Vou fazer o que você faz. Mas o que é que eu faço? Ele pensou um pouco, não sei, mas você manda em todo mundo. Eu acho que todo ensinamento, ele é pelo exemplo, né? Então, tudo que eles aprenderam comigo, do que eu sou e do que eu construí, eles aprenderam estando comigo e vendo como é que eu agia. O fato deles estarem aqui trabalhando comigo e o fato da gente trabalhar tão bem junto me dá muita satisfação, muito orgulho, me dá muita felicidade. Inesperado, foi muito positivo, porque é muito prazeroso trabalhar com os filhos e da forma que a gente trabalha, né? Com a harmonia que a gente trabalha. Eles saibam disso, sempre valorizem, né? E saibam que isso me tornou muito feliz, com toda certeza. E o nosso próximo passo agora, é uma coisa que eu quero muito, é fazer incorporação. Eu quero incorporar, né? A partir do ano que vem a gente vai fazer a primeira incorporação. Porque eu gosto muito de construção, de decoração, eu gosto muito de mexer com isso, né? Eu acho que a gente planeja e sonha o tempo inteiro, todos os dias. Não tem nenhum grande sonho que amanhã não possa vir a estar na minha mente, sabe? Eu acho que a vida é movimento. Hoje, eu acho que cada dia é uma coisa nova. O futuro, a Deus pertence. Eu fiz uma empresa que me deu prazer em trabalhar e gostaria que todas as pessoas que aqui estão ou que passaram por aqui ou futuramente vão passar, levem alguma coisa a mais na sua vida, sabe? Que tenham um crescimento, que entendam que o importante dessa vida é o movimento, e o movimento sempre de crescimento, de melhoria, de expansão. Conseguir passar isso né, para futuras gerações aí é uma realização muito grande.